Nesse vídeo eu vou te falar como que você consegue emagrecer rápido. É isso mesmo, se você entrou aqui querendo ter um emagrecimento rápido, foi comigo até o final porque você vai entender literalmente o que você precisa fazer para conseguir ter esse resultado muito mais rápido do que você fizesse outros meios de emagrecimento. Se você não se inscreveu ainda no canal, se inscreva, vai lá, aperta o botão, ativa a notificação, porque isso vai garantir para que você receba todos os conteúdos que eu posto aqui semanalmente. Isso é a única garantia que você vai receber. E olha, você não vai se arrepender de ser inscrito nesse canal, porque eu só estou trazendo conteúdo top aqui para você, que vai te ajudar literalmente a emagrecer de verdade, emagrecer literalmente comendo o que gosta. Se você não me conhece, eu me chamo Lucas Rajão, sou nutricionista e eu ajudo as pessoas a fazerem isso. Eu ajudo as pessoas a emagrecerem podendo comer o que gosta. Isso mesmo, podendo comer um hambúrguer, uma pizza, um arroz com feijão, uma massa, comendo um chocolate, tomando uma cerveja no final de semana, tomando um vinhozinho sábado à noite. É isso mesmo. Você vai literalmente ter o prazer de emagrecer comendo esses alimentos. Bom, vamos então ao que interessa, na verdade, porque você está aqui querendo saber o que você precisa para emagrecer rápido. O que você vai trazer de diferente, porque eu já tentei e não consegui, porque para mim isso é uma mentira. Bom, primeiramente a gente tem que botar aqui na mesa, né, que rápido é muito relativo, mas eu posso te dizer uma coisa. Se você aplicar tudo o que eu falar aqui para você, e o que eu vou falar aqui para você é a forma mais simples e rápida, porque vai te conduzir a estar cada vez mais acertando e cada vez menos errando, pode ter certeza que vai ser muito mais rápido se você fizesse coisas aí mirabolantes que você vê na internet e que talvez você já tenha feito. Uma coisa que você tem que entender é que ter um resultado e perder esse resultado não adianta de nada, é como se não tivesse resultado. Então o que eu vou trazer para você é literalmente você conseguir emagrecer e manter esse emagrecimento. A primeira coisa que você tem que entender é que o sucesso do seu emagrecimento ele está relacionado ao quanto você deixa de errar e não o quanto você acerta. As pessoas elas confundem muito isso. Eu tenho que fazer tudo muito certo, né? Porque assim eu vou ter mais resultado. Não, na verdade quanto menos você erra, melhor, tá? Então, partindo desse conceito, o teu processo ele tem que ser sustentável. Ele tem que ser um processo que você consiga executar. Essas coisas de ser muito difícil, né, de ser muito restritivo e por isso que eu não acredito nessas coisas, é um meio de você desistir o mais rápido possível. É um meio que você não vai aguentar por muito tempo. Inclusive, uma das coisas que eu falo para meus pacientes é o seguinte, olha, se você pega um protocolo alimentar, uma estratégia alimentar que você não consiga seguir por 5 anos, deixa na mesa e não começa. Porque você vai gastar tempo, dinheiro e energia, você não vai sustentar aquilo. Então, primeira coisa é ter um processo que você consiga fazer. É ter um processo, ter um planejamento que você dê conta de manter, que você tenha aderência. Essa é a palavra certa para dizer isso. Aderência àquilo ali. Que você acorde e você consiga executar na sua rotina. Entendendo isso, a gente parte para a primeira coisa que você tem que fazer. É o seguinte, olha para aquilo que você está fazendo no seu dia. Ou seja, como que é a sua rotina? Que horas você acorda? O que você faz ao acordar? Como que é o seu dia? Quais são as suas escolhas alimentares? O que você faz nessa rotina? É muito importante você entender e compreender e ter consciência do que você está fazendo, quais escolhas que você está tendo e observar. Isso aqui está condizente com onde eu quero chegar? Eu pego muitas pessoas dentro do consultório que falam para mim, Lucas, eu quero emagrecer. E aí quando eu faço esse exercício, né, eu vou lá e destrincho a rotina e vejo o que elas estão fazendo. É uma pessoa que não tem horário para acordar, é uma pessoa que às vezes toma café da manhã, às vezes não toma, é uma pessoa que não lancha à tarde, é uma pessoa que muitas das vezes está restringindo o alimento no almoço, é uma pessoa que às vezes está comendo demais no almoço. Ou seja, eu costumo dizer que é uma pessoa que vive de forma aleatória. É uma pessoa que vive de acordo com os estímulos do ambiente e com os estímulos internos dela. Então, se eu acordei hoje com muita fome, eu como muito. Se eu acordei com zero fome, eu não quero comer nada, eu não como nada. E não é muito bem por aí. Você precisa começar a dar o comando, você precisa começar a dar o direcionamento. Bom, se eu quero emagrecer, se eu quero conquistar um corpo mais magro, se eu quero ter uma vida mais saudável, eu preciso me tornar aquela pessoa. Eu preciso ter os comportamentos que uma pessoa que é saudável, que é magra, que é definida
Tem. E quando você observa, né, os hábitos e os comportamentos dessas pessoas, da pessoa que você quer se tornar, você vai observar que existe um determinado padrão. É uma pessoa que tem um horário para acordar, uma pessoa que tem um horário para dormir, muitas vezes. É uma pessoa que está se preocupando com aquilo que ela está comendo. É uma pessoa que está se preocupando com a rotina de trabalho, familiar, pessoal, tudo. É uma pessoa que tem controle sobre tudo que acontece na vida dela. Isso é muito importante porque quando você começa a ter esse controle, você começa a dar o comando, você começa a direcionar o que você quer no final do seu dia. Se você quer ter mais performance, se você quer ter mais acertos, ou se você simplesmente quer acabar o dia, né, tendo zero produtividade, tendo zero resultado com relação àquilo que você está escolhendo. Então, quando você desmembra isso, quando você consegue observar como está a sua rotina, você vai encontrar vários pontos que são sendo os seus sabotadores. Você vai encontrar vários pontos que eu costumo dizer que são pontos cegos, porque num determinado momento a gente não enxerga aquilo que a gente faz, porque a gente não está presente, mas quando a gente para olhar, observar, a gente consegue enxergar. E a gente vê que aquilo ali é como se fosse buracos num barco que está tentando chegar no outro lado da ponte. É um barco que vai afundar, né, no passar do tempo porque está entrando água. A partir do momento que você consegue enxergar, você já consegue ter clareza do que você realmente tem que fazer. E aí você vai ver que determinadas escolhas você não precisa estar fazendo, que você poderia fazer diferente. Isso já começa a mudar toda a sua rotina. A segunda coisa é você determinar uma frequência alimentar. Ou seja, dentro da tua rotina hoje, dentro daquela rotina de vida que você tem, né, familiar, trabalho, quantas refeições você consegue introduzir de forma fixa, de forma que você dê conta de fazê-las todos os dias sem errar, ou errar o menos possível. Café, almoço, lanche, janta? Café, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde, janta? Café, almoço, janta e ceia? Quantas refeições? Você precisa olhar e observar as suas necessidades, né? Uma pessoa que tem mais fome à noite, uma pessoa que tem mais fome de manhã, uma fome... Como que é, de acordo com as suas necessidades, o que é melhor para você? Quando você constrói uma frequência alimentar fixa, você está simplesmente criando uma rotina mais elaborada. Você está criando ordem dentro do seu dia, porque você acorda sabendo que você tem que tomar o seu café da manhã, você tem que almoçar, você tem que lanchar, você tem que jantar. E você vai repetir isso todos os dias. Quando você faz essa repetição, você está criando um hábito. Você está criando um sistema que vai se repetir todos os dias, conforme o tempo vai passando, de uma forma natural, de uma forma que você já não gaste mais energia. Você vai observar que as coisas simplesmente fluem. E essa é a forma mais rápida de você emagrecer. Porque quando você automatiza um comportamento, onde você toma o seu café da manhã, né, sempre muito saudável, almoça bem, você não tem aqueles picos de fome, você já não tem mais aqueles desejos, porque você está padronizando isso, o teu resultado ele começa a ficar mais exponencial. Você começa a avançar de uma forma muito mais rápida. E é por isso que você precisa olhar para sua rotina, você precisa olhar para sua alimentação, para a frequência de refeições que você faz ao longo do seu dia, para que você comece a ter um comportamento já automático. Posterior a isso, você começa a olhar para cada refeição. Como que está a estrutura? Quais são os alimentos que você está escolhendo comer? Quais são os alimentos que você está dando preferência para seu emagrecimento? Eu costumo fazer uma escolha alimentar se baseando em 3 elementos. Dentro das minhas consultas, quando eu estou ali trabalhando, né, o cardápio do paciente, inclusive se você precisar de uma consulta, precisar de um acompanhamento, vai ser um prazer poder te ajudar e o link da minha consultoria está aqui embaixo. Mas eu sigo 3 elementos que é saciedade, prazer e nutrição. A cada refeição que eu trabalho, eu estou sempre olhando. Essa refeição vai trazer saciedade para o paciente? Essa refeição vai nutrir o paciente? Essa refeição vai gerar prazer? Porque quando você tem saciedade, você não deseja comer coisas fora. Quando você tem prazer, você também não fica sonhando que chegue o final de semana, sonhando que chegue aquele dia para você poder comer aquele alimento. Por quê? Porque a sua refeição e a sua alimentação do dia, ela já fornece esse prazer. Então você tem vários estímulos ao longo do dia que te geram um prazer, que te geram um bem-estar. E você tem vontade de manter aquele padrão alimentar. E a nutrição, ela simplesmente fornece aquilo que o teu corpo precisa. Se imagina uma obra sem operário.
Se imagina agora uma obra cheia de operário, com centenas, milhares de operários para executar aquela obra. Os operários são os nutrientes e a obra é o seu corpo. Então, quanto mais nutrição você tem, quanto mais nutrientes você fornece, melhor o teu corpo funciona. E isso é o que vai realmente trazer um baita de um resultado de uma forma muito mais rápida. Porque quando você tem saciedade, tem prazer, você erra menos. E quando você tem um corpo nutrido, você tem um corpo que queima mais gordura, metaboliza melhor os alimentos e você consegue ter uma performance a nível físico e metabólico e hormonal muito melhor. Ou seja, o teu organismo ele fica igual uma máquina. Bom, entendendo isso, a gente parte para as escolhas alimentares. Você precisa trazer escolhas seguindo esses 3 elementos. Então você estabeleceu a sua frequência alimentar, agora a gente vai olhar para cada alimentação e para cada alimentação, para cada refeição que você fizer, você tem que olhar. Está me gerando saciedade? Está me gerando prazer? Está me gerando nutrição? Tá, então legal, tá seguindo o princípio e passa para a próxima. Eu vou falar de uma forma bem resumida, porque aqui o que prevalece é você de fato ter uma alimentação mais nutritiva, ter melhores escolhas. Você vai observar que quando você olhar para a tua rotina, várias coisas dentro da tua rotina estão erradas. E quando você já começa a melhorar esses comportamentos e fazer escolhas melhores, você vai começar a ter um resultado. Por exemplo, café da manhã. O que eu vejo muito? Eu vejo que pessoas comem coisas muito básicas e que não geram nutrição, principalmente. Que é o quê? Pão, café e manteiga. A gente precisa gerar nutrição. A gente precisa gerar saciedade. E a gente precisa melhorar a qualidade dessa alimentação. Então, muitas das coisas que eu faço, quando eu pego pacientes assim, é o quê? Eu vou e coloco um ovo junto com aquele pão. Eu diminuo o açúcar daquele café. Tento orientar o paciente a começar a introduzir um adoçante para adoçar aquele café. Adiciono fruta. É importante você entender que as frutas elas são ótimas para gerar um processo de desintoxicação, para nutrir mais o seu corpo. Então, uma porção de manhã, uma porção à tarde, uma porção à noite, você já fecha o dia com 3 porções de fruta. É o essencial, é o mínimo que você deve comer. Depois, almoço. A gente precisa entender que almoço é a base do teu dia. Você precisa ter um almoço que gere uma nutrição muito boa. Você precisa ter um almoço completo. O famoso arroz, feijão, uma salada, legumes, uma proteína é essencial. Você precisa estar fornecendo. Esse lance de comer só salada e frango, salada e carne, não te sacia por muito tempo, não te gera um prazer. Você precisa ter prazer, você precisa ter aquela vontade de querer fazer aquela refeição. Quando você sente vontade de fazer uma refeição, e que essa refeição, é óbvio, esteja seguindo os elementos, você está no caminho certo. Então, o seu almoço ele é basicamente o pilar que vai sustentar todas as suas alimentações do seu dia, essa frequência que você vai fazer, essa ordem que você vai dar, tá? Seguindo para o lanche. Lanche eu gosto de fazer coisas que são práticas. Muitas das vezes tem pessoas que não conseguem ter um tempo maior para preparar alimento, porque estão no trabalho. Então, coisas práticas. Uma tapioca, uma crepioca, um iogurte com frutas, uma própria vitamina. O próprio sanduíche de pão. Gosto de fazer um pão com patê de frango desfiado. Então, você pode pegar um requeijão, misturar com frango, misturar com atum. Você pode utilizar até iogurtes proteicos, que são muito bons, barras de cereais, barras de proteína, coisas práticas. Você precisa melhorar a qualidade da sua alimentação, porque aqui também é muito comum ver pessoas comendo biscoito, vendo pessoas comendo, um doce. Isso não segue os 3 elementos, que é a nutrição, a saciedade e o prazer. E depois a gente parte para o jantar. Uma dúvida que eu vejo muito que as pessoas têm é: Lucas, eu posso jantar o que eu como no almoço? Lucas, eu tenho que tirar o carboidrato? Lucas, como que é o jantar? Jantar é também uma refeição que precisa ser olhada com muita inteligência. Não adianta só você jantar salada e legumes, porque no outro dia você vai acordar morrendo de fome. Você precisa fornecer aquilo que você tem vontade de comer. Você quer comer comida? Então come a comida. Come ali um pouquinho de arroz, um pouquinho de feijão, se você gosta de comer o feijão à noite. Se você não gosta, tira o feijão. Mas, de preferência, dê aquilo que você tem prazer de comer. Se tem prazer de lanchar no jantar, não tem problema. Come ali
um omelete, né, com uma fatia de pão, come uma tapioca, uma crepioca, não tem problema nenhum você repetir os alimentos, não tem problema nenhum você comer uma coisa que você comeu no almoço, comeu no café da manhã ou comeu no lanche, não tem problema. Você só precisa se basear numa frequência, numa quantidade que te gere saciedade e que te gere nutrição. É muito comum ver pessoas tendo comportamentos aleatórios, tendo comportamentos totalmente incoerentes com aquilo que ela quer e óbvio que ela não vai conseguir emagrecer. Por exemplo, vejo pessoas que chegam à noite e não estão com vontade ou tem preguiça de cozinhar, não tem nada pronto, liga pro iFood, pede uma coisa que é extremamente gordurosa, extremamente calórica, extremamente palatável, levando ela a comer exageradamente. Então, quando você muda esse comportamento, cara, não importa o que você vai comer. Você vai simplesmente deixar de ter uma bomba calórica, você vai simplesmente deixar de comer demais e comer errado para comer uma coisa que vai estar mais controlado, vai estar tirando nutrição. Então, o emagrecer rápido, ele literalmente está totalmente envolvido com as mudanças de comportamento e com as escolhas que você tem no seu dia. Se eu como batata frita com frango à milanesa, arroz, feijão e farofa no meu almoço, e eu passo a comer um arroz, um feijão, um frango grelhado, uma carne grelhada, um frango ensopado, com uma salada e legumes, olha só o quanto eu estou modificando essa alimentação. É isso que você precisa entender. Essa modificação, essa retirada de alimentos que só me geram caloria, que só me desnutrem, na verdade, porque esses alimentos não são nutritivos, já tem um baita diferencial. E quanto mais você faz isso, mais resultado você tem. E é importante que você faça isso por longo período de tempo. Quando a gente pega uma dieta que é extremamente restritiva, é muito difícil de você manter. Você imagina, você está lá comendo arroz, feijão, batata frita, farofa, carne milanesa e você simplesmente passa de um dia para o outro comer só salada e frango grelhado. Você acha que você vai dar conta de seguir isso por muito tempo? Não vai. Por quê? Porque você tinha um prazer muito grande, você tinha uma rotina disso de muito tempo e simplesmente você está mudando água para o vinho. Vai ser doloroso, vai ser difícil e você não vai sustentar. E aí o que acontece? Você entra naquele ciclo de compulsão, de restrição, de frustração e é isso que você não tem que fazer, porque esse ciclo vai te levar para onde você não quer. Se você gostou desse vídeo, clica no curtir para eu saber que eu consegui gerar valor para você. Se você ainda não se inscreveu, porque eu falei para você se inscrever lá na frente, mas se você não se inscreveu, aqui embaixo tem um inscreva-se, clica nele, logo ao lado tem o sininho para você ativar as notificações, para você ser notificado quando eu colocar algum vídeo aqui, né? Toda semana eu coloco vídeo, quinta e domingo. E ó, se você ainda não me acompanha nas redes sociais, diariamente no meu Instagram eu posto minha rotina, eu posto dicas sobre emagrecimento, eu compartilho das minhas refeições, da minha jornada, dos meus atendimentos e dos resultados dos meus pacientes. E lá você também pode estar colhendo mais fruto de muito conteúdo. E muito obrigado pela sua participação. Vejo você no próximo vídeo.